Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Conforme a gente combinou, né? Eu estou aqui no Instituto Harmonia, na Rua Itapura, no metrô Carrão, na Zona Leste, né? Estou aqui do lado da Fernanda. Eu agradeço muito o apoio do pessoal da Harmonia, da Fernanda, da Luciana, da Bárbara, a Letícia. Eu queria dizer para vocês assim que eu queria falar aqui no vídeo, né? Queria conversar com vocês. Espero que o pessoal vá chegando, né? Mas eu estou falando, mas tem uma equipe de apoio por trás, né? Isso que é o mais importante. Acho que a gente só se torna protagonista na vida se a gente tem uma equipe de apoio, né? Então, eu fico muito agradecida de ter a Fernanda aqui do lado nesse momento. E, bom, eu vou começando a falar algumas palavras, né? Para dar tempo do pessoal ir chegando, assim. Meu nome é Cristina Jorge Dias, eu sou psicóloga, eu tenho toda a satisfação de ter estudado psicologia e uma satisfação imensa de ter feito psicodrama. Psicodrama é uma palavra um pouco estranha, né? Mas na verdade é uma junção da psicologia com a dramatização. No psicodrama, a gente considera que as pessoas elas devem se tornar protagonistas da própria história de vida delas, né? Que elas devem ir para o palco, que elas devem dramatizar. E é assim meu jeito de trabalhar também. Aqui no Harmonia, pessoal, eu trabalho com oficinas de objetivos, né? Que é para o pessoal falar assim dos seus objetivos de vida. Que seria assim, por exemplo, quem está chegando... vocês já perceberam, a gente já está em março, né? 2 meses, o carnaval já se passou. Então, seria pensar assim, nossa, até junho, o que eu gostaria de realizar? Só que no psicodrama e com as oficinas, a gente não fica assim, interpretando isso, né? A gente vai para a ação, a gente vai para o palco e a gente dramatiza isso, e geralmente em grupo. E depois, pessoal, de ter feito psicodrama, que para mim é uma coisa que eu tenho muita crença e muita paixão, eu fiz o curso de coaching. Coaching também é uma palavra esquisita, né, gente? Mas coaching, assim, quer dizer treinamento. Então, a gente faz um treinamento geralmente de 10 encontros, ou individual ou em grupo, para que a pessoa treine alguma habilidade que ela quer desenvolver. Sabe como hoje em dia está em moda, né? A gente fazer academia, que é um treinamento para o nosso corpo, né? Ou para ganhar músculo, ou para emagrecer, ou para fortalecer. E o coach é um treinamento assim para as nossas questões internas. O que a gente gostaria de elaborar melhor na nossa vida, né? Então, aqui no Harmonia, pessoal, eu trabalho com coaching ou psicodrama, que é justamente isso, um treinamento, né, de uma maneira prática, vivencial, participativa e criativa, para em grupo, sem um roteiro assim prontinho, estabelecido, para em grupo a gente trabalhando os nossos objetivos. O que é mais bacana numa oficina, gente, em grupo, é que todo mundo fala assim, nossa, eu nunca tinha pensado que o outro poderia ter um problema igual ao meu, ou um sonho igual ao meu. E principalmente, gente, o pessoal fala assim, nossa, o outro teve uma solução para um problema, um encaminhamento para um problema que eu nem tinha pensado. Então, aqui nas oficinas no Harmonia, a gente trabalha assim com os pilares da espontaneidade e da criatividade, para a gente ser mais bem-sucedido na vida, né? E aí, pessoal, só para terminar essa minha parte de apresentação, que é para ir dando um tempinho para o pessoal ir chegando, né? Estou vendo aí o nome de alguns alunos queridos. Um beijo, carinhos quentes, assim, coraçõezinhos para vocês, eu fico feliz. Para quem já me conhece ou para quem não me conhece, sabe que eu sou mãe de quatro meninos, né? Eu tenho o Guilherme, que tem 14 anos, o Heitor, que tem 6 anos, e esse, pessoal, são meus 2 meninos. Esse daqui, olha, eu chamo de Gabriel, é um livro de jogos, de dinâmicas de grupo, ele se chama Compartilhar Jogos e Vivências. E hoje, que é dia 9 de março, pessoal, eu tenho a alegria de comentar com vocês que agora, dia 18 de março, daqui a 11 dias, este meu livro ele vai fazer aniversário. Ele foi lançado lá em 2008 e agora em 2017, né, ele faz aniversário
e ele está na segunda edição já. E ele é um livro de dinâmicas, né? Ele tem mais de 10 temas, de mais de 10 assuntos sobre apresentação pessoal, comunicação, relacionamentos, afetividade, prevenção de gravidez, DST, desuso de drogas na adolescência, né? E também protagonismo juvenil. E a capa dele, pessoal, é um círculo, ó, aberto, olha, só vejam se dá para ver, né? É um círculo aberto, que é o jeito como eu e o pessoal do psicodrama, a gente acredita, né, que a gente se desenvolve quando a gente está em grupo, quando a gente compartilha e ouve a história do outro, né? E depois de ter escrito esse livro, em 2013, eu consegui lançar este outro livro, que é um outro filho, que os meus alunos aí que estão chegando me conhecem, né? Sabe que eu chamo de Miguel. Ele se chama Jogos Pedagógicos, Histórias de Vida, Promovendo a Resiliência. Ai, resiliência é outra palavra difícil, né, gente? Que não é muito utilizada. Mas, ó, vamos traduzir. Resiliência, sim, quer dizer sobrevivência. Quer dizer como fazer do limão a limonada. Como dar a volta por cima. Sabe aquelas frases de caminhão? Nós trupica, mas não quebra. Nós enverga, mas não quebra, né? E o símbolo da resiliência, pessoal, é o bambu, né? Porque ele cresce voltado sempre para o alto, né? E ele é flexível, ele não tem aquele tronco rígido como uma árvore e pesado, né? Ele também não cria aqueles galhos pesados da árvore, porque ele não carrega o peso dos outros, ele só cria folhagens, que é da sua própria constituição, ele não precisa carregar a mala dos outros, né? E o principal símbolo da resiliência também é a flexibilidade, porque o bambu, né, ele é flexível. Vocês repararam agora, nessas épocas de janeiro e março, né, que chove muito, às vezes derruba a árvore, mas não derruba bambu, né? Então, esse é um jeito só para me apresentar, para o pessoal ir chegando. Eu acho que eu falei de tudo que era importante, assim, que eu sou psicóloga, que eu trabalho com psicodrama, com coach, com a resiliência, e que eu acredito no trabalho em grupo e que eu tenho satisfação de estar aqui na Harmonie, né? Será que a gente já pode ir entrando no assunto, assim? Acho que pode, né, pessoal, que a hora passa tão rápido. Então, o que vocês acharam desse título, Comunicar para Brilhar, que brilha a tua luz? Eu confesso para vocês que não foi assim de cara que eu criei esse tema, né? Eu fui pensando de um jeito melhor para ter um título melhor, assim. Mas o que eu queria dizer para vocês é que eu acho que, assim, hoje em dia, a comunicação é um assunto chave, né? Eu reparo assim, ó, veja, o que vocês pensam? Por exemplo, na minha casa, nas nossas famílias hoje em dia, a comunicação é uma coisa que está deixando a desejar, né? Às vezes a gente se comunica com os próprios familiares, até um no quarto, outro na sala, e a gente manda mensagem por aparelhos eletrônicos e às vezes manda coraçãozinho, beijinhos e florzinhas e às vezes não fala com o familiar pessoalmente, né? Ou às vezes quando fala com o familiar a gente é agressiva, a gente fala não tenho tempo agora, depois eu vejo isso, né? E também, vocês já repararam, quando tem famílias inteiras almoçando no restaurante, como elas não estão mais se comunicando? Eu tenho reparado em restaurantes assim, as famílias ficam todas no celular, em algum aplicativo, em algum eletrônico, e nem se olham, né? Às vezes eu vejo mãe que só fala para o filho, vai, come logo, eu estou com pressa, vamos, almoça logo aí, eu estou com pressa, né? Mas nem está olhando realmente para o filho. E aí eu que sou professora, queria perguntar isso para vocês. Depois essa criança vai para a sala de aula. Aí na escola, gente, tenho visto que também está faltando comunicação, em todos os sentidos. Assim, da direção com o coordenador, do coordenador com os professores, de professor com professor, de professor com aluno, de aluno com aluno, né? Eu vejo que, assim, vocês já pararam para pensar no que significa a palavra comunicação? Quem é meu aluno que está chegando aí, que eu mando beijos, sabe que eu tenho mania de cortar as palavras em partes, né? Se a gente corta a palavra comunicação em partes, o que dá, gente? Ó,
Então, tem uma ação comum entre indivíduos de uma mesma comunidade. Deveria ser uma ação comum. A gente deveria falar a mesma língua, o mesmo assunto na sala de aula, ou em casa, ou no restaurante, ou na mesa, ou na empresa, né? Mas eu vejo hoje em dia que o que está acontecendo assim, é um excesso de ansiedade, né? Que aqui o Instituto Harmonia, ele existe para isso, essa é a proposta do Harmonia, né? Trabalhar com a redução da ansiedade, elevar mais o bem-estar. Então, pessoal, o que eu tenho notado é que as pessoas estão muito ansiosas, elas não aguentam mais ouvir. Eu vou contar quem me conhece também sabe que eu adoro desabafar, né? Então, eu vou desabafar um negócio para vocês. Com essas questões aí das redes sociais, eu me embaralho um pouco para usar esses instrumentos, né? E aí, eu pedi para o meu filho me ajudar a usar a passar um WhatsApp. E o primeiro WhatsApp que eu passei para alguém, que meu filho me ajudou, eu gravei lá a mensagem de voz e falei para o meu filho, ficou bom, você acha que está certo, deu certo? E, gente, para minha surpresa, vocês não acreditam, a mensagem tinha dado 1 minuto e 30. E ele falou, nossa, mãe, que horror, muito longo, você falou por 1 minuto e 30, isso é muita coisa. Gente, eu confesso para vocês que eu levei um susto. Eu falei, meu Deus, mas se agora a gente não pode se comunicar e 1 minuto e 30 é muito, como é que a gente vai fazer para se comunicar? E, gente, eu fiquei tão assim aflita com essa fala dele, que até hoje, toda vez que eu gravo um WhatsApp, a primeira coisa que eu vejo é assim, quanto tempo deu de mensagem? E se dá mais de 1 minuto, eu fico, nossa, será que eu incomodei a pessoa? E hoje mesmo, gente, conversando com um amigo muito querido, né, o Nori, que está realizando um trabalho agora, mas um abraço do fundo do coração, publicamente dizer, amo o Nori, do Psicodrama até o Osso. O Nori hoje me mandou uma mensagem de 5 minutos para me desejar boa sorte para esse evento aqui, e eu desejar boa sorte para o evento que ele está realizando nessa noite também. E a mensagem do Nori tinha 5 minutos. E ele falou, nossa, Cristina, desculpa, eu falei por 5 minutos, me estendi demais. Então, gente, como é que fica isso? Se a gente fala por 5 minutos com alguém e acha que 5 minutos é muito. Porque aí a gente não aguenta mais ouvir o outro falar por 5 minutos, né? Então, o que eu quero dizer, onde eu quero chegar com isso, é assim... eu sou uma pessoa resistente a essas questões eletrônicas, essas novidades. Então, eu demorei para adquirir o Facebook, o WhatsApp e tudo isso. E usando o WhatsApp, gente, agora eu vejo assim, ó, que a gente não conversa mais com as pessoas. Se a gente não está conversando mais com as pessoas, nem por telefone... Como é que vai ficar, então, essa questão da comunicação e da gente falar ao vivo, né? De ter coragem de se apresentar e de falar ao vivo, de falar ao vivo na sala de aula, de apresentar um seminário lá na frente, de apresentar uma oficina pedagógica na frente da sala de aula. No meu caso, eu sou professora no curso de pedagogia. As minhas turmas têm cerca de 40 mulheres e alguns rapazes. Não é fácil falar para 40 mulheres, né? Você falando e ter mais 39 mulheres te olhando. Mas eu fico pensando assim, gente, que o problema não é ir lá na frente, na sala de aula e falar, ou ir lá na empresa e ter que, sabe, apresentar sobre um assunto. Porque a gente não está mais falando nem pessoalmente, nem na mesa, e nem no telefone. Porque... Claro que vocês já devem ter ouvido palestras, né, falas do professor Mário Sérgio Cortella. E eu queria compartilhar uma coisa com vocês, que ele falou que é muito interessante. Ele disse assim, que ele tem os filhos dele, né, e que antes, quando um coleguinha de escola queria falar com o filho dele, antes ligava na casa dele, no telefone fixo, gente, e primeiro falava com o pai, falava com o Mário Sérgio Cortella, e depois dizia, eu quero falar com o André. E aí ele falava, você quer falar com o André? E quem é você? E ele ia puxando uma conversa para conhecer o amigo do filho dele, né? O que o Mário Sérgio Cortella fala? Que antes o telefone da casa dele era fixo e o filho dele, gente, era fixo. Olha que coisa.
Hoje em dia, nem o telefone mais é fixo, nem muito menos o filho é fixo, né? Então, a gente perdeu o controle. O que eu quero dizer com isso? Vocês já repararam nessa questão da gente ficar gravando mensagens no WhatsApp, que a gente não dá mais atenção plena para as pessoas? Existe esse conceito, atenção plena. Já pensaram? A atenção plena, né? Por exemplo, eu mesma já me peguei fazendo isso e não acreditei. Eu achava o fim da picada. Mas quando você liga para alguém, manda uma mensagem para alguém, uma mensagem falada para alguém no WhatsApp, enquanto você está mandando a mensagem, é só você que fala, não é mais o diálogo, né? Ao mesmo, assim, as duas pessoas conversando ao mesmo tempo. Então, assim, enquanto você está falando, aí você, se for mulher, né, gente, com todo respeito aos alunos, aos homens, Renato Dipp, beijinho para você, querido. Oh, toda gratidão. Fabiana Ramos. Ai, gente, se eu for olhar os nomes, eu vou me emocionar, e vocês sabem que a emoção embaralha o raciocínio. Já embaralhou, gente. Espera aí, um golinho d'água, pera. Dizendo sobre o quanto a gente não dialoga, né? A gente só se comunica, só fala no WhatsApp, mas não dialoga. Isso, gente. Então, assim, ó, por exemplo, no WhatsApp, eu mando uma mensagem falada para alguém, e se for mulher, com respeito aos rapazes, enquanto isso eu vou lavando uma louça, eu vou estendendo uma roupa, ou vou imprimindo uma coisa no computador, vou arrumando alguma coisa com o filho, e aí eu mando a mensagem, só que só eu que falo. E eu falo tudo o que eu quiser falar, mas o outro não fala nada. Daí a pouco o outro manda a resposta dele, e só ele fala. Só que eu já reparei, gente, que isso gasta um tempão. Se eu ligasse para a pessoa e conversasse realmente num diálogo, eu falo, ela fala, eu falo, ela fala, poderia dar uns 5 minutos a ligação. Só que isso que a gente faz assim, eu mando o WhatsApp, só eu falo, aí ela manda o WhatsApp, ela fala, eu mando o meu, ela... Gente, gastam mais tempo às vezes. Mas o que eu quero dizer é que a gente pensa que está ganhando tempo, porque enquanto isso a gente pode estar dirigindo, pode estar lavando louça, pode estar fazendo outras coisas e falar, não vai dar tempo de eu parar de fazer o que eu estou fazendo pelo meu excesso de ansiedade e ligar e ouvir o outro. Não é meio estranho isso? O que eu quero dizer com isso, gente, é que assim, o que me preocupa é essa tal de atenção plena. Está em extinção hoje, dar atenção ao outro. Então, onde eu quero chegar? Se a gente, até mesmo eu, que sou da geração... Gente, eu sou antiga, assim, olha, eu usei papel ao maço, não sei se alguém que está aí acompanhando sabe que raio é isso, mas eu usei papel ao maço, gente, tenho toda satisfação. Fiz curso de tatilografia, né? E fax, passava fax, gente, né? E eu tenho toda a gratidão por isso. Se tiver alguns amigos aí do grupo de jovens, que eu fiz parte da Jupara, na Igreja Nossa Senhora do Bom Conselho, na Moca, que eu tenho toda a gratidão, eu fui muito feliz lá, nós fomos muito felizes lá. E a gente conseguia sair todo final de semana, e sair em grandes grupos. Só que a gente ligava um para o outro, ligava de orelhão, de ficha telefônica, mas a gente conseguia se encontrar, né? E a gente foi feliz assim. Então, o que eu quero dizer? Hoje em dia, você fala assim, nossa, eu queria ligar para alguém, mas às vezes a gente se sente até envergonhado. Nossa, se eu ligar, a pessoa vai estranhar. Onde eu quero chegar? Se a gente tem, às vezes, vergonha de ligar apenas no telefone fixo, algumas pessoas até já me disseram que nem tem mais telefone fixo para a questão de não pagar conta, que só paga a conta do celular, né? Então, se a gente tem vergonha de ligar no telefone fixo e falar, será? Acho que o outro vai estranhar se eu ligar no fixo, né? Eu vou ficar mandando mensagem escrita. Então, onde eu quero chegar? O que dirá a pessoa se apresentar lá na frente para uma plateia? Se a gente acha estranho falar no telefone, como é que é falar lá na frente? Né? E aí, gente, o que eu quero dizer para vocês é assim, ó, eu fico bem preocupada com isso. Você sabe que quem aí me conhece que está acompanhando? Ripa na Churipa, Fabiana Jupara, amiga querida.
quem me conhece sabe, assim, que a minha palavra de ordem é compartilhar, né? Então, compartilhando com vocês uma angústia, eu sou professora, como eu falei, na pedagogia e também no curso de letras. E eu noto, assim, as minhas aulas têm duração de 2 horas, né? E eu vejo que eu tenho que me virar nos 30 com muitos recursos para a aula. Os meus alunos sabem que no começo da aula a gente sempre apaga a luz, alguém da classe escolhe uma música de MPB e a gente canta a música juntos, né? Depois passa slide, depois faz algum exercício prático, alguma coisa mais vivencial. Eu bato na tecla das oficinas pedagógicas, para que essas 2 horas passem rápido. O que está me preocupando é o nível de ansiedade das pessoas. As pessoas não aguentam mais. Imagina isso, se meu filho disse que uma mensagem no celular de 1 minuto e meio estava longa, como é que fica 2 horas de aula? E eu tenho notado que, é sem preconceito, mas é um fato, a geração dos alunos mais novos, né, dos alunos que estão chegando na sala de aula na faixa de 18 e na faixa de 20 anos, não aguentam mais ficar ouvindo aula expositiva por muito tempo. Então, essa questão do uso do celular na sala de aula, isso interfere o tempo todo. E o que eu quero dizer? Assim, quando eu estou dando aula e tem algum aluno usando o celular, eu falo, paciência, eu tento relevar. Mas quando me toca, quando tem um aluno justamente apresentando uma oficina pedagógica lá na frente e um aluno usando o celular, porque eu falo, cara, o que consta no seu celular, a mensagem, o texto, você vai poder ler em outro momento. Mas a riqueza do que o seu colega está apresentando nesse momento, aqui ao vivo, não está sendo gravado. É só neste momento. E o seu colega se preparou muito, ele deu o melhor de si. E a gente, pessoal, tem uma ideia, assim, de ver a coisa pronta, mas a gente não leva em consideração os bastidores. Aquele colega que está lá na frente falando, ele ensaiou muito nos bastidores. Ele talvez deixou de dar janta para o filho para preparar aquele material. Então, ele sofreu nos bastidores, né? E ele está dando o melhor de si ali. O mínimo que ele quer é a atenção. E a gente vai lá e olha no celular, né? E aí, talvez, no inconsciente de quem está apresentando, fala assim, bom, talvez o que tenha no celular do colega é mais interessante do que o que eu estou falando, né? Então, isso me preocupa. Assim, eu acho que essas oficinas que eu vou realizar aqui no Instituto Harmonie, que será de sexta-feira, em março, né? Será dia 17 de março, 24 de março, 31 de março e 7 de abril. E depois a gente vai pular, porque em abril tem 2 feriados de sexta. Aí, em maio, pessoal, nós vamos continuar em 4 sextas de maio. As sextas de maio, 5, 12, 19 e 26 de maio, das 19h30 às 21h30, nós faremos 2 módulos, cada um com 4 sextas-feiras, de oficinas pedagógicas aqui no Harmonie, justamente para a gente trabalhar esse assunto. Mas, assim, o que eu quero esclarecer para vocês é que eu não vou trabalhar a oratória pela oratória. Oi, Tassiane, beijinho para você, querida. Eu não vou trabalhar a oratória pela oratória, sabe? Isso já existe no mercado, isso custa caro. Mas, com todo respeito, os meus 2 livros de jogos, eles têm esse princípio. Nunca é o jogo pelo jogo, a técnica pela técnica. Sabe, a técnica pela técnica, gente, é alguma coisa que vem de fora para dentro, né? Como eu sou psicóloga, eu acredito nisso, de dentro para fora. Então, o que eu vou trabalhar nas oficinas, o pessoal aí que já participou, inclusive a Tassiane, os meus alunos também sabem, tenho mania, gente, mania, absurdo isso, mas é mania de colocar tudo em triângulo. Então, a gente vai colocar, assim, vai trabalhar a comunicação, mas num ponto, num extremo do triângulo,
É o meu conceito de identidade. Eu comigo mesmo, não a técnica pela técnica, né? Como eu lido com a minha identidade? Aí, puxando, quem lembra jogo da memória aí para os alunos que estão chegando? Qual é o triângulo da identidade? Qual é? Ó, em abril vai ter prova, se alguém que estiver assistindo aí quiser anotar para a prova. Triângulo da identidade, né? Autoimagem, autoestima, autoavaliação, autoconfiança, o nome que quiser dar. Mas quando eu falo lá na frente, na escola ou na empresa, o que está em jogo, gente, cá entre nós, como diz a Tatiane, o que está em jogo é a autoimagem, né? Assim, a minha imagem que está sendo passada aí para 40 alunos ou numa empresa, seja lá para quantas pessoas forem. Então, isso que me preocupa, quando o outro olha para o celular, ele vai assim, puxa, então a minha autoimagem não está agradando, né? Então, nós vamos trabalhar nessas oficinas, assim, o conceito de identidade. Como eu lido com a minha autoimagem, com a minha autoestima, com a minha autoconfiança, para achar aquela palavra que psicólogo adora, para achar que eu sou uma pessoa de valor, que eu tenho... que eu sou uma pessoa de valor, né? Que eu sou uma pessoa valiosa, que eu tenho valor, que vale a pena o outro olhar para o que eu estou falando, né? Porque senão, se o outro olha para o celular, ou vai no banheiro, ou faz uma piadinha, ou conversa com o colega do lado, cochicha, eu acho que eu não sou uma pessoa de valor. Então, isso mexe na minha autoestima, né? E aí que complica. Peraí, gente, é só um golinho d'água aqui. Tá dando para acompanhar, gente? E aí, assim, então pensa isso, comunicação é como indivíduos se comunicam, né? Como indivíduo, é ação de indivíduos comunicando alguma mensagem para pessoas daquele grupo, né? E aí a outra pontinha é o conceito de identidade. Só que, gente, na minha humilde opinião, qual é o pulo do gato? Por que nessas oficinas eu não vou trabalhar a técnica pela técnica, a oratória pela oratória? Jamais eu faria isso, gente, eu não faria isso nunca na vida. Nem dando curso, nem como aluna. Porque tem a identidade, mas qual é o pulo do gato? Qual é a terceira pontinha? Comunicação só pode estar de mão dada com relação, com relacionamentos. Os psicodramatistas sabem direitinho que psicodrama, um sinônimo seria a psicoterapia da relação, né? Então, o que importa quando a gente se comunica são os nossos relacionamentos. Vocês que estão assistindo são pessoas inteligentes e sabem muito bem disso. Que cada um de nós fica ou mais simpático ou mais antipático de acordo com a pessoa que está na nossa frente, né? Que aí seria uma longa história, assim, da rede sociométrica e outras questões. Mas se eu mesma, Cristina Jorge Dias, assim como vocês, tem pessoas que gostam de mim, tem pessoas que não gostam, assim como tem pessoas que eu gosto e pessoas que eu não gosto. Quando eu estou com pessoas que eu gosto, ou principalmente na sala de aula, que é o ambiente que eu mais amo na vida, fora a piscina, né, gente? Eu amo piscina também. Mas quando eu estou na sala de aula, que é um lugar que eu amo, o que eu queria dizer? Então, eu tenho uma tendência, de acordo com a turma, que todo professor sabe que tem turmas que rolam uma química melhor e turmas que nem tanto, né? Se eu me sinto mais espontânea com a turma, a minha comunicação é muito diferente. Se eu usar o mesmo slide com outra turma, que seja do Piaget, do Vygotsky, do Vallon, se eu uso um slide na segunda-feira com uma turma e um slide na segunda-feira com outra turma que não rola uma química tão boa, é diferente como flui a aula. Então,
sendo do psicodrama, a terceira ponta desse triângulo é que importa, os nossos relacionamentos. Quem está em grupo, em escola ou empresa, sabe exatamente disso, né? Ou quando você está em família, quando você vai para a festa, para o almoço na casa de um familiar que você gosta, você vai mais disponível para brincar, para fazer piada, para se distrair, e o almoço será melhor, né? Até o sabor lá da macarronada será melhor, não é? Mas se você vai na casa de um familiar que você não gosta tanto, às vezes até a comida não desce tão redondo, não é? Então, o que acontece? Quando um aluno, os alunos, por exemplo, pedagogia e letras, eles falam, professora, olha, se eu fosse apresentar as mesmas atividades para crianças, para os meus alunos ou para adolescentes, nossa, eu apresentaria muito bem. A minha dificuldade é de apresentar para essa turma, para os meus colegas, de adulto para adulto, entendeu? Gente, eu só estou aqui preocupada com a hora. Deixa eu perguntar aqui para a Fernanda quanto tempo que eu tenho. Tá. Tá. É que, gente, falando de ansiedade, eu achava que eu não era uma pessoa ansiosa, sabe? Eu sempre falava, não, ansiosa eu não sou de jeito nenhum. Mas aí eu andei descobrindo que eu sou também. Né? Então, neste momento, há assim, uma cota de ansiedade aqui. Mas aí, gente, o que eu queria dizer é assim, ó. Eu estudei bastante aqui, então tem uma cola aqui na mesa. O que eu queria dizer para vocês também, tudo isso é compartilhando, né, pessoal? Não é que eu saiba como fazer, não sei mesmo. Toda noite, quando eu vou para a sala de aula, eu falo, meu Deus, tudo que eu sei é que nada sei mesmo. Cada semestre, cada turma nova, e principalmente gerações mais novas, de alunos mais novos que vão chegando, e falam assim, nossa senhora, e agora, o que é que eu faço? Né? Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês, uma coisa que me preocupa também nessa questão da comunicação, Elizabeth Pereira, uau, quem é vivo sempre aparece, querida, que saudades de você, muitas saudades mesmo, não só eu, como minha família toda sente saudades de você. Então, pessoal, essas coisas de emoção mexem na razão. Vamos voltar aqui o raciocínio. Eu acho que assim, um tema que a gente vai também trabalhar nessas oficinas do Comunicar para Brilhar, pessoal, é assim, ó, é a questão do julgamento. Quem é coaching, sabe que tem uma palavrinha que eles falam assim, de palavra matadora no coach, eles usam essa expressão, não gosto dessa expressão, né? Mas tem uma pergunta-chave no coaching que fala assim, isso que você está pensando da sua mãe, da sua sogra, do seu namorado, do que quer que seja, isso que você está pensando, é um fato realmente ou uma interpretação sua? Quando você fala, meu chefe, ou minha mãe, ou minha namorada é uma víbora, né? E aí no coach a gente pergunta assim, sua namorada realmente é uma víbora? Isto é um fato, ela é víbora mesmo, ao pé da letra? Ou isto é uma interpretação sua? Então, gente, o que eu tenho reparado na sala de aula é assim, quando eu estou falando, ou quando um aluno vai falar, existe uma coisa preciosa. Uma vez eu fiz um curso que eu até indico para as pessoas, na escola de diálogo do querido professor Arnaldo, que diz assim, ó, escola de diálogo, qual é o princípio do diálogo, gente? Suspende o pressuposto. Então, o que eu vejo? Às vezes, na sala de aula, eu falo uma palavra e todo mundo fala, né? Eu falo, meu Deus, mas, gente, eu só falei uma palavra, vocês já estão com julgamento, né? Por exemplo, não sei se vem ao caso, assim, mas eu não sei se dá para mostrar. Como é que faz, Fernanda? Não dá. Tatuagem? Não dá, deixa para lá, gente, esquece. Deu pra ver. Não, deixa. Mas, assim, a gente julga o tempo todo. Se eu, na faculdade que eu dou aula, tem o pessoal do primeiro horário e do segundo horário. Se eu chegar no segundo horário e falar assim, gente, porque hoje no primeiro horário a aula foi ótima. O pessoal do segundo horário logo vai dizer, porque logo veio o quê?
vem um ciúmes, vem uma inveja, vem um monte de emoção. E, às vezes, realmente, de fato, a aula no primeiro horário rendeu e teve uma boa apresentação. Ponto. Isso é um fato. Mas o que eu tenho notado entre os alunos, entre as pessoas, é que os fatos estão deixando de ser fatos objetivos e eles viram julgamento, eles viram competição, eles viram disputas, né? E como eu sou uma pessoa mais lenta, eu tenho muita dificuldade de, às vezes, assim, as pessoas não deixam a gente terminar a frase. A palavrinha-chave, para eu não me perder aqui, ó. Palavra-chave, quando eu falo assim, que aconteceu nessa semana, né? Assim, pessoal, olha, vocês vão ter que realizar trabalhos valendo nota. Só da gente pronunciar a palavra trabalho, todo mundo, né? Porque as minhas aulas e de outros professores são à noite. Como são à noite, a partir das 18 horas, então 18 horas que aquele dia começou. Então, quem trabalhou em casa já trabalhou muito naquele dia. Quem trabalhou na empresa já trabalhou muito naquele dia, né? Oi, Zilda, querida. Um beijinho para você, queridinha. E aí, chego eu à noite e falo assim, vocês vão ter que fazer trabalho. É horrível isso, gente. Por isso que eu falo para os meus alunos, sorte que eu já sou terapeutizada. Já fiz muita terapia. Porque eles falam, né? Então, só da gente falar a palavra trabalho, como diz a Fernanda, já dispara um gatilho aqui, né? E já fala assim, vem preocupação, vem tensão, vem bomba, vem estresse. E eu falo para ele, gente, não é necessariamente isso, né? O que eu quero dizer é que a gente está relacionando a comunicação com julgamento. E eu não queria deixar de dizer nesse vídeo, assim, isso que eu aprendi no curso de diálogo, lá na escola de diálogo, o professor Arnaldo, na Associação Palas Atena. Palas Atena. Suspende o pressuposto, né? A gente está julgando. Pense assim, eu e você hoje, quantas vezes a gente já julgou hoje? Só de acordar, né? A gente já julga filho, já julga marido, julga as pessoas na rua, julga as pessoas no trânsito. A gente está julgando. Eu acho que também, para eu ir terminando, eu não posso deixar de falar isso. Eu acho que eu vou pensando nisso, assim. Os meus alunos sabem também que eu tenho... Oi, Pérola, que bom que você veio. Queria muito que você aparecesse por aí. Como eu gosto de trabalhar muito com aluno protagonista, né? Eu estudei esse tema no mestrado, mas eu gosto desse tema na vida, né? Que as pessoas sejam protagonistas na vida real. Então, eu tenho compulsão por isso, gente. A coisa que eu mais gosto de fazer é convidar um aluno de outra classe para apresentar o trabalho dele, né, para uma outra turma. Adoro fazer isso. E essa semana eu fiz isso 2 vezes, com 2 queridos alunos. Só que o que eu noto? Mas eu sempre fiz isso. Assim, a Beth, que está por aí, eu fiz isso com o Wanderson, a Maiara, né? A própria Beth, Wanderson e Maiara fizeram parte do meu trabalho de conclusão sobre alunos protagonistas. São jovens protagonistas que eu admiro para sempre. Quando eu chamo um aluno de outra turma para falar do trabalho dele, eu sempre tenho uma técnica, gente, que eu faço assim, não fico olhando para o aluno que está falando. Eu fico olhando sempre para a classe, para a plateia. E o que eu vejo? Que demora um tempão, gente, para a classe aceitar e assimilar o conteúdo do que o aluno está falando. Mas isso não é de agora, isso sempre foi assim, eu sempre fiz isso, eu sempre notei isso. Primeiro, os alunos, sejam crianças, jovens, adolescentes ou adultos, eles primeiro olham para o aluno dos pés à cabeça, medem toda a aparência do aluno, né? O que eu quero dizer, a forma. E se for mulher, pior ainda, porque aí vai ver se tem maquiagem, vai ver se tem esmalte, que eu nem sabia que esmalte era uma coisa tão valiosa na sociedade. Há pouco tempo, gente, que eu descobri que esmalte é muito valioso, né? Então, o que acontece? Primeiro, os alunos vão olhar se tem esmalte, a forma, primeiro vão olhar para a forma,
e parece que passa um balãozinho assim, quem é esse cara? Quem é esse cara que veio aqui na frente falar? O que ele tem para falar? Se ele é aluno como a gente. Só depois, se o aluno, né, se esforçar bastante, for muito carismático e o conteúdo dele realmente for uma coisa muito humanitária, é que aí sim a classe quebra o gelo, quebra aquele resistência e consegue estabelecer uma conexão com esse aluno. E aí eu falo assim, gente, aí, quem tem perguntas? Vamos conversando, vamos perguntando. Isso aconteceu essa semana 2 vezes, em 2 turmas, e foi extremamente emocionante, muito emocionante mesmo, né? Então, o que eu quero dizer assim, para a gente se comunicar, eu acho que precisa isso, gente, assim, a gente quebrar paradigma, quebrar preconceito, mas principalmente suspender pressuposto, suspender julgamento, né? A gente... eu lembro do professor Luiz Russo também, na Sociedade de Psicodrama, falando isso. A partir do momento que você começar a falar, você está sendo julgado, né? E aí é isso. Então, o que eu quero dizer, nas oficinas, a gente não vai trabalhar a técnica, da oratória. Porque o que está em jogo é assim, como eu lido com o meu próprio julgamento, né? E aí, como eu lido com o julgamento do outro. E como eu lido com essa sociedade que está ansiosa, que não consegue ouvir uma mensagem de WhatsApp de 2 minutos e vai me ouvir para um seminário teórico ou para uma apresentação teórica numa empresa. Né? Quem tem alguma religião, se qualquer religião que você for, se o representante da sua religião lá falar por 15 minutos, se for numa missa, homilia... e assim por diante em outras religiões, presta atenção, se o representante da sua religião, no momento do comentário, ele fala por mais de 15 minutos, já era, gente. A gente aguenta os primeiros 15 minutos. Depois, se for mulher, a gente vai pensar que tem que fazer a feira, o que vai comprar na feira, o que ainda vai limpar na casa, se for domingo, né? Então, como é que alguém vai ouvir a gente? Então, nessas oficinas, a minha intenção, assim... é fortalecer que existe um verbo que é comunicar. Mas eu só vou comunicar se eu fortalecer a autoimagem, a autoestima e a autoconfiança. E se eu fortalecer o meu relacionamento com o grupo, né? Baseado nos princípios do psicodrama, das questões de relacionamentos, que é isso que importa. Ah, gente, e para não esquecer assim de dizer, então, quem quiser, eu esqueci de dizer no começo, gente, desculpa. Quem quiser pode... Ai, desculpa mesmo, gente. Quem quiser pode mandar seu e-mail. A Fernanda está aqui do lado, ela é uma pessoa bastante ágil e inteligente, assim, e ela vai registrando os e-mails. E eu adoro colecionar textos, né? Assim, contos. E eu selecionei 4 textos bem curtinhos para vocês, que já estão num documento, né? Que se alguém quiser enviar seu e-mail, aí a Fernanda aqui no Harmonie vai disponibilizando para vocês, tá? Um conto sobre o diálogo, que é do Fernando Pessoa. São contos clássicos, né? Mas esse conto sobre o diálogo eu acho que é o mais importante, né? Que é o que é trabalhado na escola de diálogo, que é esse princípio da gente suspender o pressuposto quando a gente está diante de alguém. Ô, Paula, saudades de você também. O outro conto que é atribuído à autoria ao Sócrates, que é o das 3 peneiras, que também é um conto clássico, mas que também vale a pena, né? Que ele fala lá da verdade, da bondade, da necessidade. O meu conto predileto, que é a Escutatória de Rubem Alves, que meus alunos sabem que essa é a marca que eu quero deixar quando meu aluno, né, quando o aluno vira ex-aluno e fala, professora, das suas aulas eu lembro de escutatória, para mim isso é o que basta, né? Em Psicologia da Educação do Desenvolvimento, se você lembrar que o que vale nessa vida não é a oratória pela oratória, nunca será, mas é a escutatória do querido Rubem Alves, né?
Um dia, se a gente puder, a gente pode fazer um outro vídeo só sobre escutatória, só sobre Rubem Alves, que é o que vale a pena. E um outro texto que fala de 3 fatores que promovem a resiliência, que é a espontaneidade, criatividade do psicodrama e a comunicação, né? Eu acho que a gente se torna mais resiliente se a gente souber lidar, não assim se a gente tiver supimpa nisso, né? Mas se a gente for lidando no dia a dia, com espontaneidade, com criatividade e com a nossa qualidade de comunicação também, né, gente? E deixa eu ver aqui se eu... sim, achei. Então, gente, eu acho que para não estender muito, né? Dizer assim para vocês, que as oficinas, esse folhetinho também já está nesse material do e-mail, já está junto com os textos, né? Que as oficinas acontecerão aqui no Harmonie, que fica bem pertinho do metrô Carrão, muito próximo, dá para caminhar a pé, né? O nome das oficinas é Comunicar para Brilhar, que brilhe a tua luz, que quem disse isso assim, de uma maneira que me tocou, foi o padre Júlio Lancelotti, que eu tenho toda admiração. Claro que a frase não é dele, mas ele que insiste nisso. Gente, essa frase linda da música, transforme o seu rascunho em arte final. Adoro essa ideia, né? Que eu sinto que eu também tenho um rascunho grande, mas que o que vale nessa vida é a gente transformar nosso rascunho em arte final. Eu adoro frases de músicas, também é outra mania minha, mas que a gente possa transformar nosso rascunho em arte final. E as oficinas, então, pessoal, quem mandar o e-mail vai junto, né? As oficinas acontecerão de sexta à noite, a partir da próxima sexta, 3 sextas-feiras de março e a primeira de 7 de abril. Pula os 2 feriados de abril. Depois, maio, as 4 sextas de maio, 5, 12, 19, 26 de maio, das 19h30 às 21h30, né? Tem um custo, né? Mas é bem acessível. E então todos convidados serão muito bem-vindos. Eu compartilho que eu sempre realizo essas oficinas, que é para eu mesma aprender com os grupos, com as pessoas em grupo. E acho que uma frase assim para terminar, sabem que eu tenho mania, eu coleciono frases, né? Mas eu gosto muito dessa frase que diz que é um provérbio indiano, mas que eu gosto muito, que diz assim, escuta isso, gente, ao dizer alguma coisa, cuide para que suas palavras não sejam piores que o seu silêncio, né? Então, eu acho que é importante a gente se comunicar, sim, mas hoje em dia tem muito aquela questão assim, eu falo o que eu penso mesmo e não estou nem aí, se o outro gostou, não gostou, o problema dele. Não sei, cá entre nós eu acho que não é bem assim, né? Eu acho que o outro deve sim ser levado em consideração. Aí teria uma longa história, né, para a gente discutir. Mas acho que fica aquela ideia também, né, pessoal, de que falar é prata, mas de que calar é ouro. Mas que principalmente eu acredito sempre num equilíbrio das polaridades, nunca uma coisa só. Que o que importa é assim, tudo bem, eu preciso saber como me comunicar, a oratória, como falar lá na frente, ok, eu preciso, né? Mas o que eu vou trabalhar nessas oficinas assim, só vale a qualidade da minha oratória se a qualidade da minha escutatória for muito maior, né? Se eu realmente tenho uma atenção plena para ouvir o outro. Eu acho que, para terminar, os meus alunos sempre sabem que eu falo isso, Se a gente sempre faz massagem nas aulas, sempre que a turma está disponível, eu sempre falo, massageie do jeito que gostaria de ser massageado. Se for assistir um seminário, escuta do jeito que gostaria de ser escutado.
ou prestigia do jeito que gostaria de ser prestigiado, né? Então, a gente vai trabalhar essa questão da comunicação, mas com mais foco na qualidade da escutatória, tá bom? Bom, gente, eu espero que tenha valido a pena, né? Eu acho que eu falei demais, mas eu agradeço muito mesmo, gratidão, gratidão, gratidão. E carinhos quentes, fiquem com Deus, que brilhe a tua luz, há uma luz aí dentro, que brilhe a tua luz, fique com Deus, que Deus esteja contigo. Obrigado.